Come and get it. E aí, galera nerd! Sejam bem-vindos ao quadro novo do nosso canal, Videocast. E o videocast dessa semana é sobre Death Note, mangás, animes e live actions. Vamos debater todos os detalhes, mas sem nenhum spoiler, porque eu tenho certeza que todo nerd deste mundo com certeza já ouviu falar sobre Death Note ou já leu os mangás, assistiu os animes e as live actions, mas nós não vamos entregar detalhes sórdidos do anime ou do mangá. Vamos debater semelhanças e diferenças, curiosidades e easter eggs. Para você, nosso querido nerd ou simplesmente um curioso de plantão, ter uma melhor interação com o nosso canal e descobrir quais são nossos interesses pessoais, profissionais e emocionais. De qualquer forma, perdoe-me pelo título Videocast, porque é falta de criatividade e eu tenho certeza que eu mereço nota 0 por copiar podcast Videocast. Independente o que vale o assunto. Ok, galera? Deixa seu like e, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque nós vamos estar trazendo toda semana, ou de 2 em 2 semanas, novos assuntos, novos debates, e sempre vamos estar aqui precisando da opinião de vocês para nós sempre trazermos assuntos do interesse de cada um de vocês. Muito obrigado, galera, e vamos nessa para um assunto mega hiper show de bola. Vamos nessa, galera! O que é o Death Note? Nada mais é que o Caderno da Morte. Mas qual foi a ideia ou simplesmente os princípios para a criação do mangá e do anime Death Note? Bom, galera, é o seguinte: Death Note, Death Note, Caderno da Morte, é uma série de mangá escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata, na adaptação que foi dirigida por Tetsuro Akari. E eu não conheço nenhuma dessas criaturas, mas vale lembrar que eu quis detalhar para vocês. Galera, a pergunta é, quem nunca quis ter um Death Note? Todo mundo que assistiu um anime ou leu um mangá, com certeza já pensou nas regras do Death Note, toda a interação e todas as possibilidades que poderia fazer se tornar realidade com o Death Note em mãos. Mas então vamos entrar nos seguintes detalhes. O mangá foi publicado pela primeira vez em dezembro de 2003 pela editora Shueisha, na revista semanal japonesa Shonen Jump, revista de grande sucesso e grande referência no Japão, e trouxe 12 volumes. A história em si é finalizada na 12ª edição do mangá, porém, novas versões do mangá foram lançadas especialmente pelas editoras japonesas, como o 13º volume, que é o Death Note Road to Read, com informações específicas da trama, como por exemplo o verdadeiro nome do L. E também há um 14º volume, One Shot, que no caso é apenas um mangá de curta edição, contando uma história alternativa após a morte de Light Yagami, que no caso era representado como Kira no anime ou no mangá. E caso você queira adquirir os mangás, até hoje eles são vendidos em bancas e até mesmo sites ou lojas online. Mas também há as versões Black Edition, que no caso não são 12 edições. É uma forma compacta e mais resumida, com especificações e detalhes únicos, como assim diz, em específicas 6 edições. E são compostas por capa dura, portanto, possuem um preço superior, mas vale a pena para todo colecionador ter e colocar na sua estante. E graças a todos esses sucessos de mangás e grande diversidade entre edições, obviamente Death Note tornou-se um anime e foi apresentado no Japão e suas emissoras desde o dia 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007. Especificamente, a grande emissora que compactou o anime foi a Nippon Television. Além disso, a obra também foi adaptada em 3 live actions, 2 light novels e vários jogos criados pela Konami, e todos desenvolvidos para o Nintendo DS. E já para nós, os fãs brasileiros, houve uma diferença de tempo, mas o anime foi exibido no Brasil e em Portugal simultaneamente pelo Animax. E vale a pena lembrar que no dia 10 de abril de 2014, o anime retornou a ser exibido aqui no Brasil por um canal super reconhecido por todos os nerds e curiosos, que é a Play TV. E houve uma grande adaptação na dublagem. Parabéns, porque reconheceu e recordou os fãs que estavam em off já há muito tempo aguardando uma reprise de Death Note nas emissoras. Agradecemos aí especialmente a Play TV por trazer por nós conteúdos exclusivos como animes, porque não existe mais nenhum outro canal que retrata animes no Brasil.
Parabéns, Cartoons, dominando o mundo mais uma vez. E já que nem tudo são flores, para vocês que acreditam que Death Note se espalhou por todo mundo, mangás, animes, live actions, os jogos, saiba que mais uma vez a China entrou com tudo e ela proibiu todos os tipos de publicações de mangás, animes e qualquer meio de comunicação que agregasse fatores como Death Note. Justamente porque um grande problema foi que crianças estavam alterando seus cadernos para se parecerem com o Death Note. É isso aí, animes influenciando as crianças da China. Eu tenho certeza que foi motivo de guerra, mas beleza. O sucesso do Death Note foi tão grande, espalhando-se no decorrer dos anos por todos os países, que acabou convencendo produtoras norte-americanas a comprar seus direitos para a produção de live actions, que foi o caso da Warner Bros., que comprou seus direitos desde o dia 30 de abril de 2009 e tinha uma simples ideia de criar uma live action diferente da trilogia japonesa, baseada exclusivamente e diretamente no conteúdo dos mangás. Mas no final das contas não virou nada e é isso aí. O que vale é que o sucesso foi tão grande a ponto de convencer produtoras internacionais nas suas produções. Bom, galera, é isso aí. Agora vamos deixar os fatos de lado e vamos colocar aqui na mesa, na nossa tábua redonda, a diferença que existe na pronúncia dos nomes entre japonês e português. Por exemplo, Light Yagami, Yagami Raito, mais conhecido como Kira. Ok, um detalhe simples, não houve nenhuma mudança, simplesmente colocou o sobrenome anteriormente ao nome, que é o padrão japonês. Mas no caso do L, pronuncia-se Eru. Sem contar o fato que nós também temos Missamani, Amani Missa, Nier, que no caso se pronuncia Nia, Melo, que se pronuncia Meru, e o Ryuko, que se pronuncia Ryuki, o deus da morte. Portanto, você pode ver que há sempre um ou outro nome que existe grandes diferenças, justamente por causa da escrita, e o Japão também possui vários diagramas e entre outros modos de escrita que dificulta e altera a pronúncia, no caso, na tradução para outras línguas. Ok, agora vamos aos tópicos para detalhar um a um. Mangás. A história do Death Note foi dividida em 12 mangás, e nas versões Black Editions, que são versões para colecionadores, capa dura, são divididos em 6 mangás, mas também há 2 versões especiais, como por exemplo Death Note Another Note, o caso dos assassinos em Los Angeles, que foi relançada esse ano e está à venda em diversos sites e lojas online. No caso é uma história totalmente diferente do Death Note em si, não tem nada a ver com o mangá ou com o anime, é uma história anterior ao próprio Death Note. E também há o mangá L Chance the World, que também foi relançado e, por pura curiosidade, esse mangá fez um grande sucesso, porque ele também foi retratado como um anime. Ele foi conduzido como Death Note 3 e foi produzido como filme exatamente em 2008, dirigido e também interpretado pelos mesmos atores que fez a primeira dupla das live actions entre 2006 a 2008. O filme live action baseado no mangá L Chance the World foi um grande sucesso, tanto é que ele foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2008 e houve uma super e mega faturação. O filme foi a maior bilheteria durante o seu período de estreia e arrecadou cerca de 846 milhões de ienes e teve 677 mil admissões durante os 3 primeiros dias. Show de bola, galera! Anime. Galera, o anime em si é nada mais que a adaptação do mangá para o desenho, para o anime. Mas o anime foi dividido em 2 temporadas e vale lembrar que também houve um famoso resumo contendo outros 2 episódios exclusivos com durabilidade média entre 40 a 50 minutos, retratando e resumindo com alguns detalhes e pequenas alterações no contexto para fãs ou curiosos de plantão que gostariam de ter uma análise mais básica e não precisar assistir todo o anime. Portanto, foram lançados esses 2 episódios e um deles é retratado como Death Note Heavy Write, e foi um grande sucesso que também foi lançado entre 2006 a 2007.
Live actions. Galera, é uma preferência da minha pessoa, live actions. Eu sempre gosto de ver as adaptações de um anime ou de um desenho animado para uma live action, como é o caso das superproduções da Warner e da Fox, HBO, mas vamos deixar de lado e entrar em detalhes dos animes. No caso, o Death Note ele foi interpretado por uma coletânea de live actions. Primeiramente, como eu disse a vocês, houve o Death Note L Chance the World, que foi, no caso, produzido entre meados de 2008. Anteriormente, de 2006 a 2008, teve aquela primeira dupla de live actions, sendo uma a sucessora da outra, que também foi um grande sucesso. Apesar de não ter tido uma boa recepção do público-alvo, que no caso eram os fãs, e não novas pessoas ou curiosos que não conheciam o que era Death Note, ela não deixou de fazer sucesso porque o número de downloads foi gigantesco, ultrapassou milhões. Mas vamos dizer que foi aquela coisa ame ou odeie. Foi bem recepcionada por um lado e não foi aceita pelo outro lado. O primeiro Death Note da live action teve intitulado como Death Note Live Action. E o seu sucessor, no caso o grande final, foi retratado como Death Note The Last Name, que, como eu gosto de dizer, eu gostei e aprovo, mas houve aquelas diferenças e aquelas alterações básicas. Poderia ter sido melhor de um lado, poderia ter sido diferente do outro, mas valeu a pena e para os curiosos de plantão, eu aconselho a assistir, porque é sempre bom ter mudanças, é sempre bom que a mídia entre e faça suas alterações. Afinal de contas, foi um grande sucesso e valeu a pena para quem assistiu. Jogos. Ok, galera. Apesar do meu fanatismo por Death Note e qualquer coisa relacionada ao tema, eu não sou nenhum fanboy. Eu tenho olhos e orelhas e todos os meus sentidos atentos aos altos e baixos. Por isso eu sempre dou minha opinião, mas é de uma forma simples e direta, nem tudo são flores e sempre num copo d'água existe uma tempestade. Eu não gostei de nenhum dos jogos lançados baseados sobre Death Note, porque ao todo foram 3 jogos. E todos eles foram lançados pela Konami para o Nintendo DS. O primeiro jogo foi lançado chamado como Death Note Kira Game. Posteriormente veio L, The Prologue to Death Note. E também houve o maior de todos e o mais conhecido, vamos dizer, entre os mais populares, que o Japão até o aceitou como bom grado, Death Note L Tsugunomo. Todos esses jogos têm o tema de investigação. E a famosa tela touchscreen do Nintendo DS e aquela interação com a tela superior, vamos dizer que nenhum desses jogos me agradou, mas eu nunca joguei nenhum, eu vi apenas análises, imagens na internet e até mesmo videocomentários. Mas nesse caso, nenhum deles me chamou a atenção e mesmo que eu tivesse o Nintendo DS, que eu sempre quis comprar um, eu não compraria esses jogos. Dublagens! Galera, é hora de homenagear os nossos queridos dubladores. Eu sempre aprecio, vamos dizer, da forma mais crua possível, a voz original do seguinte personagem, mas eu também aprecio uma super dublagem, uma voz pré-adaptada ao seguinte personagem. E agora está na hora de entrar em detalhes a respeito dos dubladores. Respectivamente, eu colocarei o personagem e o dublador. E vale lembrar que a dublagem no Brasil foi feita no Rio de Janeiro, pelos estúdios do Cinevídeo. Yagami Raito foi dublado por José Leonardo, L, Sérgio Cantu, Ryuko, o nosso querido Deus da Morte ou simplesmente um ceifeiro, Jorge Vasconcelos, Amani Missa, Ana Lúcia Menezes, Nier, Charles Emanuel e Melo, Marcos Souza. E apenas para colocar em ênfase, Ren, que aparece uma vez ou outra, também é um Shinigami, ceifeiro, Deus da Morte, Alexandre Drummond. Ok, galera? É isso aí, uma homenagem porque eu gostei da dublagem. Eu assisti tanto na versão da voz original do seguinte personagem, como também assisti na sua melhor dublagem possível que os brasileiros capricharam no serviço. As regras do Death Note, galera. Eu vou simplesmente colocar um único ponto nesse assunto. Eu não vou falar todas as regras do Death Note. Caso vocês queiram saber algo a respeito, no próprio site oficial Death Note Japão ou Death Note Estados Unidos, Death Note Europa, há uma listagem das regras. Oficialmente são 45 regras registradas. Não houve nenhum material, nenhum contexto, a não ser que esteja nessas edições de mangás especiais do Japão, que diga exclusivamente quantas regras ao todo existem no Death Note.
Como o Ryuko uma vez disse, o Shinigami do Kira, Raito Yagami, as regras do Death Note podem ser modificadas ao seu bel prazer de acordo com o próprio Shinigami. Existem suas devidas regras, mas é o próprio Shinigami que cria essas regras. E intitulando um rei dos Shinigamis. Eu acredito que esse rei dos Shinigami seja a própria morte. Eu sei que a tradução de Shinigami é Deus da Morte, mas analisando em si o anime, até o mangá, toda a representação do Shinigami, eu o considero como um ceifeiro, o famoso ceifador da morte. É um empregado da morte. Há a possibilidade do rei do Shinigami ser a própria morte, ou simplesmente o Shinigami poderoso, o Alpha, o Ômega, o cara que entrega as cartas, o poderoso chefão de toda vaca preta. Mas eu apenas o intitulo como ceifador e as regras podem ser alteradas. Oficialmente são 45, como é dito em diversos sites, até mesmo nos fã-clubes da vida, nas fanpages da vida, mas se você for colocar os métodos de uso, que eles também agregam as regras, há a possibilidade de chegar até 56. Independente, não muda o contexto do anime, portanto é a mesma coisa, o que vale é que essas regras são muito bem elaboradas e uma sempre está de acordo com a outra, não há contradições. E vale a pena lembrar que o Kira fez suas próprias alterações criando regras falsas só para mostrar como ele poderia distorcer os pensamentos do L. Mas as regras originais, as que o caderno agrega e trabalha de acordo com essas possibilidades, só o Shinigami em si pode descrevê-las. E eu acredito que um deles pode ter sido um grande filho da mãe e ter feito outras regras. Há essa possibilidade, mas não há nada confirmado a respeito. E para fechar com chave de ouro, vamos debater a respeito da última live action, a Super Mega Hyper Ultra Motherfucker live action. Vamos dizer que essa live action que foi totalmente baseada no anime e nos contextos do mangá, agregou de uma forma mais direta e até mesmo caminhos alternativos do que a primeira dupla de live actions ou até mesmo a live action do L Chance the World. No caso, essa live action foi interpretada por atores conhecidos e populares do Japão e eles foram bem mais caracterizados do que na primeira versão. Houve também uma preparação melhor, uso de efeitos especiais, recursos diferenciados e a verba foi muito maior para a produção e a verba arrecadada em troca, o lucro deles também foi muito maior do que as outras live actions. E essa live action foi lançada esse ano, são ao todo 11 episódios e em média cada um dos episódios tem 40 minutos. É o tradicional das live actions japonesas, os episódios em si. Eu aprovo, eu concordo, eu gosto, há suas diferenças e as suas semelhanças, mas é aquela velha história, começa do mesmo jeito e finaliza do mesmo jeito. É claro que eles não iriam mudar o grande final de Death Note, mas todo o percurso e seus caminhos trilhados, há muitas diferenças. E isso é o que prende os curiosos ou simplesmente os fãs, porque é show de bola. Tem todo aquele contexto, aquela questão de investigação criminal, a polícia, e aí tem o poder do Death Note nas mãos de uns simples seres humanos, o Shinigami aparecendo, dando uma volta de um lado, uma volta para o outro, todos os planos que se passam pela mente de Yagami Raito e ele tentando desvendá-lo de uma vez por todas, mas é aquela velha história, você ama ou você odeia, a escolha é sua. Eu aprovo, eu gosto, eu aconselho. E para caso quem queira conhecer, eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada e tomarem suas próprias conclusões. É isso aí, meus queridos e queridas. E se vocês ficaram com medo ou simplesmente tristes porque não haverá mais Death Note para nós, fiquem em paz. Ano que vem não será apenas o ano das grandes produtoras de super-heróis, Marvel e DC em ação, no cinema todo mês, que irá tirar todo o meu pagamento, porque todo mês vai ter um filme de super-herói e as séries também vão continuar aqui nos canais, mas também haverá Death Note para nós. A Warner Bros., lembrando e revivendo um assunto que ela comprou os direitos desde 2009, mas não teve verba e nem produção preparada ou esquematizada para colocar em prática uma live action diferente de Death Note, ela deixou em off e agora reviverá ano que vem. 2016 será um ano especial. A Warner irá meio que aproveitar a deixa e fará um super lançamento como uma continuação oficial da primeira trilogia das live actions. Lembrando que L Chance the World está junto nessa trilogia. Então será representada
pelos mesmos atores que fecharam o pacote com Warner Bros. E não com os atores que eu prefiro e dou um voto de confiança que foram apresentados agora no live action de 2015. No caso, essa produção nada mais é que como um meio de comemoração do aniversário de 10 anos dos filmes baseados no anime de 2006. Ou seja, é uma continuação oficial com os estúdios Warner. Parabéns, Warner! E a história será centrada em um cyberterrorismo, com um incrível feito de 6 Death Notes simultaneamente na Terra. Nós teremos 6 Kiras, ou teremos 6 pessoas que não saberão fazer nada e jogarão Death Note fora. Mas serão 6 Death Notes simultâneos na Terra, e eu espero que eles espalhem no mundo inteiro, e não apenas no Japão. Coloca um na Rússia, nos Estados Unidos, na China, no Japão, no Brasil, BRUE Attack, e joga um aí em qualquer lugar que não seja na Austrália. Porque na Austrália é Austrália. Qualquer animal vai comer o Death Note. Mas é isso aí, gente. E há uma grande vantagem, porque já estarão mais bem preparados, porque a Warner também fechou contrato com a mesma produtora e os desenvolvedores da adaptação da live action de Gantz. E quem já assistiu Gantz sabe que foi uma super live action. Eu também aprovo. Gantz é o mangá mais violento e, obviamente, sangrento do Japão. Para fechar o pacote, 2016, live action de Death Note. E no caso, uma nova história. E eu espero que seja uma boa história, porque eu não quero mais uma vez ter que ficar entre ame ou odeie. Que seja um meio termo para toda a galera aí. Videocast finalizado. Obrigado, galera. Peço que, por favor, perdoem-me pelos detalhes técnicos. E eu gostaria de dizer que, para todos os curiosos e fãs que não sabem a respeito de aonde pode comprar os mangás ou simplesmente adquirir os DVDs com todo o anime e até mesmo as versões e edições especiais dos mangás, a Comics Book sempre está disponibilizando todos os mangás e até mesmo os DVDs. Eu não sou patrocinado pela Comic Books, mas caso elas queiram me patrocinar, eu aceito. De qualquer forma, eu sempre faço compra nesse site e sempre há uma grande variedade de DVDs, mangás, animes e qualquer coisa relacionada ao universo dos super-heróis e ao universo dos animes e mangás. Portanto, eu vou deixar o link na descrição para você ver e eu mesmo irei comprar. Eu já fechei a minha coletânea da versão Black Edition e é um dinheiro bem gasto porque vale a pena, é uma edição de colecionador e eu tenho fé que um dia valerá milhões e eu poderei revender, serei milionário. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, mais uma vez peço o like de vocês, compartilhe aí com os amigos e nós sempre vamos estar aqui toda semana ou de 2 em 2 semanas entrando com novos assuntos, seja de seriados, filmes, animes, mangás, jogos. E nós também vamos dar um especial nos vlogs para vocês conhecerem as nossas pessoas. E eu espero que vocês não desistam de se inscrever no nosso canal por causa de conhecer nossas pessoas, porque nós somos pessoas maravilhosas. Mas todos nós temos vida e nós jogamos League of Legends. De qualquer forma, muito obrigado, galera. Um abraço, boa noite aí. E vamos nessa, galera!